E para a turma que passou um aperto, né, por volta de 11 horas da noite, mais ou menos, né, Aline Neves? Por aí, 11 e pouca, meia-noite. Gente, o que choveu, né, com ruas alagadas, a correnteza derrubando motocicleta, motoristas sem conseguir chegar em casa porque a rua estava travada, porque caiu árvore. Você sabe que a Defesa Civil, ela emitiu um alerta, né, para pancadas de chuva em Belo Horizonte neste sábado também, hein? Vale até amanhã, até domingo. E vale lembrar que a capital foi atingida por esse temporal nesta madrugada, que começou no final da noite e caiu para dentro da madrugada. Causou uma devastação em várias áreas da cidade, principalmente a região da Pampulha. Foi a área mais atingida. O alerta da Defesa Civil aponta que há a possibilidade de pancadas de chuva de 30 a 50 milímetros. Você sabe o que é isso? É como você pega 1 metro quadrado no chão e joga ali 30 litros de água, 50 litros de água. É um problema muito intenso, gente. E o pior, vem com raios e rajadas de vento em torno dos seus 50 quilômetros por hora. O repórter Kleber Ribeiro acompanhou as ocorrências depois do temporal da madrugada e ouviu o prefeito Álvaro Damião. O que ele disse, Kleber? Boa tarde, meu amigo. Pois é, William Travassos, ele disse que foi a chuva mais forte do ano e que o município já está mobilizado para atuar nessas ocorrências. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. A situação, pessoal, só deve se normalizar mesmo nos próximos dias, porque dezenas e dezenas de árvores caíram, alguns postes, inclusive com transformadores também foram afetados, então será muito trabalho para as equipes. A nossa equipe passou a manhã toda lá na região da Pampulha e também conversou com os moradores, William, sobre esses prejuízos, né? Vamos ouvir o que eles disseram. Meu nome é Andréia Andrade, 42 anos, auxiliar de cozinha. A chuva foi uma coisa muito feia, viu? Foi uma coisa horrorosa. O poste caiu em cima do ônibus na madrugada. Na hora da gente ir embora, a gente parou 1 hora. E na hora de ir embora, o poste caiu em cima do ônibus, foi uma confusão, todo mundo com medo, tinha criança, uma coisa muito, muito triste mesmo, viu? Estamos sem energia, mercadoria estragando, estamos aqui só pedindo Deus mesmo para ajudar nós. Vou conversar com mais um morador aqui atingido. Fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão. Leonardo, tenho 41 anos, sou advogado trabalhista. Por volta de meia-noite e meia, mais ou menos, começou uma chuva forte, alguns ventos, né? E muitos raios. Chega um determinado momento que tem uma árvore em frente aqui à minha residência e um raio caiu justamente nessa árvore e alguns segundos depois ela caiu no telhado da minha casa e levou o poste embora também. Inclusive esse poste está até com um transformador de energia ali, né? Muito perigoso. Isso, muito perigoso. A gente já está tomando as cautelas aqui. Vamos deixar o imóvel e retornar quando terminar a manutenção, né, desse poste principalmente. O prefeito Álvaro Damião comentou sobre a chuva na região da Pampulha e em outros pontos de Belo Horizonte e afirmou que as equipes da prefeitura já estão atuando de forma imediata. A chuva, você não consegue controlar a capacidade, a quantidade de água que vai cair. Você tem que estar preparado para recebê-la ou preparado para poder depois dar uma resposta imediata para os estragos que possivelmente ela faz. Não tivemos nenhuma baixa, nenhum deslizamento, não perdemos vida com essa chuva que foi muito forte, foi uma das mais fortes. Desse ano foi a mais forte, não tem dúvida disso, mas uma das mais fortes dos últimos anos. E tivemos um alagamento na região da Alberto Sintra, ali na Cidade Nova. Fora aquilo, são alagamentos que acontecem porque é difícil você conter, segurar uma chuva desse tamanho. E nós temos que agradecer por sermos chamada de Cidade Jardim. Belo Horizonte é Cidade Jardim por isso, porque tem muitas árvores. E a gente tem que agradecer por isso. Não é lamentar a queda da árvore. A gente lamenta quando ela traz algum prejuízo, uma morte, e aí a gente lamenta. Mas fora isso, a gente está preparado para depois retirar. Tem um caminhão ali já retirando tem um outro ali na frente, e a gente vai fazendo isso por Belo Horizonte afora. Como é que é essa força-tarefa, os órgãos envolvidos? Todos. Prefeitura, para mim, é o seguinte, não tem órgão envolvido. Prefeitura, eu já falei isso lá. Uma das filosofias que a gente mudou
na Prefeitura de Belo Horizonte, não é responsabilidade desse ou daquele, é responsabilidade de todo mundo. A Prefeitura hoje, todas as secretarias trabalham em conjunto. Nós temos um grupo onde todos estão. E nesse grupo, se precisar acionar todos, nós acionamos todos ao mesmo tempo. Por meio de nota, a CEMIG informou que devido à intensidade da chuva e do vento, foram registradas muitas quedas de árvores e objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimento de cabos, que estão sendo priorizados. A empresa informa que conta com engenheiros, técnicos e eletricistas que vão trabalhar de forma ininterrupta para o restabelecimento do sistema o mais breve possível. Repórter Clever Ribeiro. Olha, só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento nós não estamos com risco geológico em nenhuma região da cidade. Durante a semana chegamos a registrar ali o risco geológico na região nordeste, na região norte, mas nesse exato momento você não tem chuva em Belo Horizonte e também não tem nenhum risco geológico, né, sendo monitorado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O que o Álvaro Damião falou sobre a nossa capacidade de enfrentar uma chuva forte e depois de reconstruir ou de fazer a cidade voltar ao normal, é isso que a gente tem que entender, né? Porque a gente vai enfrentar dificuldade, vai. Então a gente precisa estar preparado para isso. Defesa Civil de Belo Horizonte é uma referência no Brasil, né? Com os alertas, com as informações, com as interdições de ruas, né? Porque você já tem uma previsão, então você tem um monitoramento do rio, subiu demais, a chuva está ali em tal local, vamos fechar a avenida para evitar que as pessoas enfrentem regiões alagadas. Fica aqui a recomendação, não ultrapasse uma área alagada. Conversei com o Tenente Marcelo do Corpo de Bombeiros. Você que mora em área de encosta, se o teu terreno formou uma espécie de degrau, o solo se movimentou, se a árvore está inclinando, você está observando rachaduras na sua casa, por favor, chame a Defesa Civil e saia de casa. Esse é o mais importante, para que você precisa proteger a tua vida.